Fala, automatizador, tudo beleza? Hugo aqui da Autotic. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um bug, né, que encontramos no NTN modo fila, tá? O que acontece? O Node-Wait, ele está adicionando 3 horas a mais no agendamento. A gente chegou até a pensar, né, que a gente não tinha configurado ali o time zone corretamente, mas realmente era um bug, tá? Inclusive eu até abri aqui um tópico, né, na comunidade, no fórum oficial aqui do NTN, onde eu estava relatando aqui, né, com os detalhes do problema, né? E aí eu comecei a ter a interação aqui de um membro, né, do fórum que estava tentando aqui me ajudar da melhor forma possível, né? E aí eu fui colocando as evidências dos testes, né, com base nas orientações e sem sucesso, tá? Até porque a gente já configurou vários NTN, sempre usamos as mesmas configurações e nunca tivemos problemas com assertividade, né, no horário do agendamento. E o curioso é que esse problema ele estava acontecendo somente no Node Wait, tá? O Node Schedule, que é aquele gatilho de agendamento, ele funciona perfeitamente no horário certo, tá? O problema mesmo era apenas com o Wait. E no NTN modo fila, tá? O NTN no modo regular, também o Wait está funcionando perfeitamente. E aí, né, depois de vários testes aqui, assistido, né, com esse membro aqui, finalmente ele me passou uma dica aqui onde a gente incluiu uma variável, inclusive eu nem sabia que essa variável existia, e que resolveu o problema, tá? Mas de fato, né, aqui, conforme mostrado aqui, né, na última resposta, deve ser um bug mesmo, inclusive ele vai verificar. E enquanto isso, ele pediu para que eu pudesse usar essa variável aqui no env aqui do NTN, tá? E é o que eu vou orientar você aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu estou aqui com um NTN modo fila, tá? Aberto. Então, eu coloquei aqui um node wait, tá? Assim, eu não vou conseguir simular o erro aqui, porque parece que uma vez que você usa essa variável, o problema de fato ele corrige. Então, mesmo que você depois comente ela lá no seu arquivo de configuração, parece que o NTN fica corrigido definitivamente. Parece que é como se fosse um bug a nível de editor, tá? Então, basicamente, o que acontecia? Aqui no Wait, seja no modo aqui de intervalo de tempo, ou então um tempo específico, quando você colocava aqui um horário, por exemplo, se eu colocar aqui, vou botar aqui depois de um intervalo, né? Então eu colocaria aqui após 1 hora, certo? Então o agendamento ele teria que cair para 2h22 da tarde. Ele estava caindo para 4h28 da tarde, ou seja, 3 horas depois, mesmo colocando o fuso horário correto, né? Que é América/São Paulo. Se a gente também colocasse aqui em um tempo específico, né? Por mais que você colocasse aqui, né, um horário, por exemplo, são 1h29, vamos dizer que eu colocaria, por exemplo, 2h30 em ponto, né? Mesmo assim, quando você executava o workflow, ao invés de ele agendar para as 2h30, conforme estipulamos aqui, ele colocava para 4h30, né? Ou seja, basicamente, aliás, ele ia colocar para 4h29, ou seja, 3 horas depois. Aliás, perdão, ele colocaria de fato 3 horas depois com base no meu agendamento. Então, se eu coloquei aqui 3h30, 2h30, ele estaria colocando lá para as 5h30, tá? E aí, finalmente, a gente descobriu a solução, né, com a ajuda desse membro lá da comunidade, do fórum, onde você basicamente só vai acrescentar essa variável aqui de ambiente, tá? Que é a TZ. TZ, dois pontos, né, entre aspas, UTC, tá? É claro, isso aqui é para Node, tá? Se você estiver usando Docker, né, você vai colocar lá naquele formato assim, né, que é um traço TZ igual
e aí você coloca o TC sem aspas, tá bom? Esse é o formato do doc. E aí, beleza, depois você colocar, você vai salvar o seu arquivo de configuração. Sair aqui. Opa, tem. Você vai salvar o seu arquivo de configuração e vai reiniciar a sua instância, tá? Do NetN. E aí sim, né? Você vai voltar lá para o seu workflow. E aí, finalmente, né? Você vai colocar aqui um horário, por exemplo. Ó, vou deixar aqui 2h30 mesmo, tá? Em ponto. Você salva. E aí, quando você for executar, o workflow vai entrar aqui no modo wait, tá? Inclusive, se você encostar aqui, ó, o ponteiro do mouse, você vai ver, ó, que ele fica certinho, ó. Dia 17/4/2023, que é hoje, né? Às 2h30 da tarde. Antes, ele estava acrescentando 3 horas, ou seja, aqui ficaria 5h30 da tarde, tá? E aí, se você for olhar aqui no log de execução, você vai ver que está aqui o workflow no modo wait, né? E ó, exatamente às 2h30 da tarde, tá bom? Então é isso aí, a gente gravou esse vídeo aqui só para poder alertar sobre esse bug e como você pode estar contornando aí de uma forma, digamos assim, temporária, tá? Até porque o pessoal lá do NetN já estão cientes disso e eles vão corrigir assim que possível e já liberar aí a correção numa próxima release, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção. Não esqueça de dar o like aí no vídeo. Se você gostou, se essa dica te ajudou, se inscreva no canal também para acompanhar outros vídeos aí de correções, de dicas e etc. sobre NetN, tá bom? Forte abraço e valeu!